Fala meu amigo, fala minha amiga do CommuniCloud. Esse vídeo aqui a gente vai bater um papo sobre SQL, Cloud SQL, um dos recursos mais importantes quando se fala de desenvolvimento de software utilizando tecnologia SQL, que neste caso se trata de um banco de dados relacional. Esse vídeo aqui é hands-on, eu vou mostrar na prática como utilizar. A gente vai fazer o seguinte: vou criar uma instância de PostgreSQL e vou criar uma tabela usando Python dentro do meu computador, do meu localhost. Vamos lá então criar um projeto. Então abre aí o teu GCP, console do GCP, cria o teu projeto, vou botar aqui app CommuniCloud, criar, aguarda o projeto ficar pronto. Com o projeto pronto, você vai selecioná-lo. Aqui na barra de pesquisa digita aí SQL. Clica nessa opção que vai aparecer. Agora você vai selecionar Create Instance, que está aqui embaixo, ou Create Instance, que está aqui em cima. Você vai escolher dentre as três tecnologias disponíveis que nós temos: SQL Server, PostgreSQL e MySQL. Nesse caso, eu vou usar o PostgreSQL, porque eu tenho uma biblioteca aqui, um código pronto para demonstrar para vocês. Então eu vou escolher essa opção, Choose PostgreSQL. Aqui dentro, pessoal, nós estamos criando uma instância de SQL. Olha, pediu para habilitar a API, você vai clicar no botão e aguardar. Quando se fala de instância, estou falando realmente de uma VM que vai precisar ser alocada em uma região, ou em uma zona, ou em múltiplas zonas, que vai ter um poder de processamento, de memória, de storage, e a gente vai poder inclusive selecionar isso daí. Mas no geral aqui a gente vai deixar como padrão. Aguarda aí a API ser habilitada. Nesse momento você pode acompanhar aqui as configurações padrões que estão selecionadas. Por exemplo, memória 26 GB, 100 GB de storage, 4 vCPU. E aqui você vai ver que está sendo criado lá nos Estados Unidos e US Central. Nos interessa aqui colocar apenas o nome da nossa instância, que vai ser dbExample. Aqui embaixo eu vou colocar a senha, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos observar aqui, nós temos duas opções aqui embaixo: Single Zone, onde vai ficar apenas uma zona essa instância, ou Multiple Zones. Em Multiple Zones nós temos a opção de High Availability. Então, se houver algum problema em uma das zonas, o Google vai mudar o tráfego para que ele estiver ok. Então nós chamamos isso de Automatic Failover. Nesse caso eu vou marcar Single Zone por questões de custo e também para que isso fique pronto, tá? Se você quiser botar uma máquina mais barata, você tem a opção aqui embaixo, Show Configuration Options, para customizar a sua instância. Você tem a opção de trocar Machine Type para outra, memória e outras coisas. Nesse caso aqui eu vou deixar Create Instance. Eu estou usando o Free Tier do GCP com os $300 que ele me deu. Então depois que eu terminar aqui eu vou apagar o projeto e tá tudo tranquilo. Vai aguardar agora a tua instância ficar pronta. O que nos interessa saber é que a conexão com essa instância é feita por meio de um cara chamado Cloud Proxy. O Cloud Proxy ele é inclusive utilizado pelo próprio GCP internamente. Se você sobe uma aplicação no App Engine, a tua aplicação vai conectar com essa instância usando o Cloud Proxy. Se vai para o Cloud Run, para o Kubernetes, vai tudo conectar por meio desse Cloud Proxy. No meu caso, eu vou rodar uma aplicaçãozinha em Python usando também o Cloud Proxy. Então, vamos no browser colocar aí Google SQL Auth Proxy. SQL Auth Proxy, você pode escolher aqui a opção Connect Using the Cloud SQL Auth Proxy. Se você rolar a tela aqui para baixo, você vai ver que ele te dá algumas opções de fazer download desse proxy. Neste caso eu estou usando o Windows, então se eu clicar nesse link, ele automaticamente já baixa isso daqui. Mas, no meu caso, eu vou clicar com o botão direito e vou selecionar a opção Copiar Endereço do link. Dentro da minha aplicação aqui agora, eu vou fazer o seguinte: eu vou abrir o meu terminal dentro do meu projeto, no meu VS Code, e vou apagar aqui inclusive o teste que eu fiz antes, para que vocês vejam desde o início. Vamos fazer o seguinte: curl, vou jogar dentro de um arquivo que vai se chamar Cloud SQL Proxy, o link que estava lá. Então ele vai baixar aqui, e agora a gente vai ter que fazer o seguinte: pegar esse arquivo, que é esse claro aqui, ó, Cloud SQL Proxy, que foi baixado, e transformá-lo em um executável. Então vou botar chmod mais x e o nome dele, Cloud SQL Proxy. Esse cara agora virou um arquivo executável. Se você voltar aqui na documentação, ele vai te mostrar formas de se conectar à sua instância usando o SQL Proxy. E aqui a gente vai utilizar essa aqui, ó. Eu vou executar aquele arquivo e vou passar a Instance Connection Name, justamente
automaticamente o host e a porta que eu quero entrar nessa conexão. Se a gente observar, esse Instance Connect Name é fornecido pelo Google, pelo GCP aqui, Connect to this Instance Connection Name. Então a gente vai copiar esse cara aqui, voltar na nossa aplicação e vamos colar ele aqui, tá? Para deixar tudo pronto. Então aqui eu tenho o comando Cloud SQL Proxy Instance, vou substituir esse pedacinho do comando que eu vou executar até aqui. O resto eu vou deixar padrão 0.0.0, que é o host local, vai ser substituído automaticamente por 127.0.0.1 ou localhost, e a porta pela qual eu vou entrar nessa instância. Feito isso, agora só precisamos aguardar a nossa instância ficar pronta. Eu vou copiar isso aqui e executar no meu terminal. E essa conexão vai ocorrer com o nosso Cloud SQL, por meio do Cloud SQL Proxy. A nossa instância ainda não está pronta, realmente demora, tem um pouquinho de paciência que vai dar tudo certo. Outra coisa importante para vocês entenderem, para que esse cara aqui funcione, você vai precisar ter o SDK instalado na tua máquina. E depois que você instalar o SDK, o Cloud SDK, você vai rodar esse comando gcloud init. Para quê? Para iniciar a configuração do SDK na tua máquina, que vai permitir executar esse SQL Proxy do jeitinho que eu mostrei ali. Se você não quiser fazer isso, você tem a opção, rolando aqui para baixo, de executar por meio de uma Credential File. Nesse caso, pessoal, é até interessante que você faça dessa forma. Você só vai precisar voltar no teu GCP, vai lá em Service Accounts, vai observar que quando você criou um projeto, esse cara também foi criado, essa Service Account do Compute. E ele já vem com um monte de permissões pré-configuradas, tá? O que é que nos interessa aqui? Nos interessa clicar aqui ao lado desses três pontinhos e selecionar Manage Keys, gerenciar as keys. Nós vamos criar uma key nova para a gente. Essa key, você vai clicar aqui em Add Key, Create New Key e vai marcar JSON. Ele vai baixar no nosso computador um arquivo JSON. Vamos abrir esse arquivo JSON, vou clicar aqui, mostrar na pasta, vou copiar ele, fechar e vou lá para minha pasta Flask app, vou colar esse cara aqui e fechar. Aqui está a nossa credencial com algumas informações que o nosso Cloud SQL Proxy vai precisar. O que nos interessa aqui? Eu vou renomear, colocar aqui cred. Vou mudar o nosso comando. Então o nosso comando aqui, lá no final, ele vai ter esse cara aqui, ó, credential file igual cred.json. Então essa conexão ela vai ser feita por meio dessa credencial, dessa service account, que está de acordo com o que a documentação nos orienta aqui. Então eu creio que a nossa instância tenha ficado pronta, mas para a gente utilizar de fato, precisaremos entrar nela aqui, acessar a opção Databases, que fica aqui ao lado. Nessa opção, vamos criar uma database, colocar um name aqui, clica em Create. Vamos também acessar a opção Users. Vou criar uma nova conta de usuário, vai se chamar My User. E a senha vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. ADD. Pronto, você pode pegar agora esse comando, abrir um terminal do seu computador, navegar até o local onde se encontra o Cloud SQL Proxy que a gente baixou e executá-lo. Interessante que me deu um erro dizendo que o Cloud SQL Admin API não está habilitado nesse projeto. Nesse caso, pessoal, a gente vai ter que resolver dessa forma. Vamos aqui no nosso browser, APIs e serviços, Library, biblioteca. Aqui na biblioteca, a gente vai digitar SQL Admin. Bota para pesquisar, clica na primeira opção e vamos clicar em habilitar. Vamos aguardar. Vou rodar o comando de novo. Deu erro porque eu já tinha uma conexão aberta. Fechei a outra conexão. Nós agora temos o nosso Cloud SQL Proxy listening neste host, que é o localhost neste caso aqui, 5432. Agora a nossa aplicação pode, qualquer aplicação agora na verdade no nosso localhost, nesse computador que eu estou usando, pode se conectar com essa instância tranquilamente. E é assim que funciona com os aplicativos, com os recursos do GCP internamente, desse jeito aqui, usando o próprio Cloud SQL Proxy. Para a gente testar isso daqui, eu vou deixar esse cara aqui rodando, eu vou abrir uma aplicação que eu criei aqui, e a primeira coisa que acontece nesse arquivo Python, eu estou importando a biblioteca de Python, que é o PsychoPG2, estou dizendo que eu vou usar o host, o database aqui, my database, o user, myself, que eu botei lá my user, e a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só vou me certificar que eu estou usando o banco de dados correto agora, tudo certo. Então a minha conexão aqui está sendo executada e adicionada a essa variável. Essa variável cria um cursor que é o que vai fazer as execuções de SQLs dentro da nossa instância. Isso muda de acordo com a biblioteca que você está utilizando. Se eu estivesse utilizando MySQL, por exemplo, não seria PsychoPG, seria
seria uma outra biblioteca, MySQL Connect, alguma outra biblioteca de Python. O que é que nós temos aqui no meu código? Eu tenho 3 funções. A primeira é o Create Table. Eu criei essa função para apenas criar a nossa tabela. Depois Add Some Data, para adicionar algum dado dentro da nossa tabela. Observe que aqui nós temos o comando Create Table, Table Name, e vai ter 2 campos, o nome e o e-mail. Depois eu mando executar e pego a conexão aqui da linha 3 e faço o commit, para que de fato isso seja efetivado lá no banco de dados. Se tiver algum erro, ele printa para a gente. O Add Some Data, ele usa também a sintaxe SQL. Se você é programador, talvez você já conheça um pouco de SQL, você sabe do que eu estou falando aqui. Insert into, ou seja, insira dentro da tabela. Nesse caso aqui, pessoal, eu estou usando o format para fazer o bind das variáveis, tá? Então estou botando o table name, que vai cair no primeiro campo, e nome aqui no segundo, e-mail aqui no segundo. Por se tratar de string, eu vou precisar colocar essas aspas simples. Faço um print do SQL, vou até tirar esse print daqui, faço um execute e commit também. Nós temos uma terceira função chamada retrieve data, que simplesmente faz um SQL, um select from, o table name, de tudo que já foi incluído no nosso banco de dados, no caso. Vamos aqui então rodar passo a passo. Vou comentar isso aqui primeiro. Então, se eu clicar aqui no play, ele vai executar apenas o create table, que eu estou chamando aqui de my table. Foi executado. Se tivesse ocorrido algum erro, pessoal, teria um erro aqui. Inclusive, eu vou fazer um ajuste aqui para vocês compreenderem melhor o que eu estou falando. Vou trazer esse cara aqui também para minha outra função e vou trazer o try aqui também. Se tiver dado tudo certo, depois do commit, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um print sucesso, só para a gente saber que rodou com sucesso. E aqui embaixo também eu faço um print do retrieve data. Então, já executei a primeira vez, teoricamente, isso já criou a nossa tabela no banco de dados. Vou comentar essa parte. Vou fazer um add some data. Então, vou jogar aqui, ó, um usuário. Vou fazer o seguinte, vou executar 3 de vez aqui. Pronto. Executando aqui, estarei adicionando 3 usuários. Sucesso, sucesso, sucesso. E agora, eu posso comentar esse daqui e fazer um retrieve data. O retrieve data, ele está fazendo um SQL, um select asterisco from, lá da nossa instância. Ô, Lucas, como é que você sabe que está lá na instância? Se você voltar para o terminal, onde está rodando o Cloud SQL Proxy, você vai ver que ele tem algumas informações para a gente. Ele está dizendo que uma nova conexão foi feita aqui para a nossa instância e depois essa conexão foi interrompida diversas vezes. Isso revela que está de fato sendo inserido lá na nossa instância no banco de dados. Então eu vou executar agora o retrieve data, que vai fazer um print de tudo que está lá dentro do banco de dados. Olha lá, então os nossos usuários foram cadastrados dentro da nossa instância. E é isso, pessoal. Se você gostou, deixe o seu like, compartilha. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre Cloud SQL hoje e tenha dado um norte para você que é desenvolvedor sobre como utilizar isso, testar dentro da tua aplicação. Um forte abraço, vejo você no próximo vídeo.